Olá, meus alunos, nós vamos continuar falando sobre inventário físico, né? Nós falamos na aula passada sobre os procedimentos, a importância e como se faz a contagem. Hoje nós vamos falar sobre alguns procedimentos e algumas boas práticas que devem ser relacionadas ao inventário físico. Lembrando que o inventário físico é a contagem real comparando o que está no sistema. Então, todo produto ele tem um valor real e tem um valor que está no sistema. Por exemplo, eu tenho 1.000 sandálias no sistema e eu vou ter que fazer a contagem física, ou seja, ir lá contar, saber se realmente está no, no inventário físico, ou no sistema, quer dizer, está realmente lá, né? Para saber se tem divergências, né? Então, nós vamos continuar essa aula falando sobre isso. Então, para preparar o inventário, né, a preparação do inventário, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, organizar e identificar qual é o produto que nós vamos fazer esse inventário. Então, toda essa ideia de inventário, eu preciso saber identificar e organizar todo o produto. E aí isso também passa por espaços, saber qual é o produto, identificar exatamente o produto e as características desse produto. Por que isso é importante? Para que não haja contagem de um outro produto e entre também na contagem dele. Por exemplo, você tem lá sandálias e tiver misturado ali, por exemplo, sapatos, corre um risco de fazer na contagem sapatos em vez de sandálias. Então, organizar e identificar se fazer separação é muito importante no processo do inventário. Segundo, bloquear movimentações no período de contagem. Por isso que às vezes não pode ser tempo todo, porque você geralmente paralisa o setor de movimentação de materiais quando você faz o inventário. Então se para todo o processo, não se entra e nem sai nenhum produto enquanto faz esse processo de contagem. Então se para o setor de movimentações para fazer essa contagem. Então sim, nós bloqueamos toda a entrada e saída. Por quê? Porque pode acontecer, se não tiver essa bloqueio, pode ser que nesse processo pode haver contagem, pode ter saídas ou entradas. Por exemplo, voltar novamente ao exemplo das sandálias. Então, se, por exemplo, o setor de vendas continuar vendendo, eu estou contando e está saindo produtos, na hora de contar eu não vou contar com aquela saída. Né? Então, eu tenho que bloquear. Ninguém vende, ninguém sai, ninguém no produto entra até terminar de fazer a contagem. Então, nós chamamos de bloquear movimentações de período de contagem. Segundo, separar contagens, áreas de contagem. Então, precisa ter uma área específica para fazer essas contagens, tá bom? Por quê? Para que não se misture com outro tipo de produto. Então, precisa ter uma área específica para poder fazer essa preparação, tá bom? Então, como se prepara para fazer o inventário? Organiza, identificar qual produto, bloquear as movimentações e separar a área de contagem. E o último, nós temos o treinar a equipe envolvida. Toda equipe que está envolvida tem que estar treinada. Como? Saber que tipo de contagem, que método você vai usar, tá certo? Que se é ciclo, se é periódico, se, entendeu? Nós temos que saber qual o tipo de contagem. Quais são os métodos de contagem, professor? Vamos lá. Primeiro método, nós temos a contagem cega. O que é a contagem cega, professor? A ideia de contagem cega, nós chamamos de cega porque, na verdade, nós não temos informação nenhuma desse produto. Então, nós chamamos de contagem cega. O operador não vê a quantidade esperada, então ele não sabe o que vai acontecer lá. Então, geralmente, por exemplo, não tem nem sistema para dizer essa contagem. Geralmente acontece esse tipo de contagem, a primeira contagem, né? Contagem cega. Então, chega um lote, eu não sei quantos vão ter ali, não sei quantos, não tem comparativo, né? Então, a contagem cega ela é o método de contar, né? Que não tem acesso às informações anteriores, né, desses registros. Eles somente vão a contar naquele momento e registrar as quantidades. Então, como é que ele funciona isso? Prepara os produtos para ser contado, né? Organiza de forma clara. Então, os contadores eles começam, vamos chamar de contadores, né? Eles realizam as contagens dos produtos sem saber a quantidade registrada anteriormente, né? Então, está tudo certo. Depois de saber, existe o registro dessas quantidades, né, contadas em uma ficha ou um sistema.
Depois tem a conferência do registrado com as comparadas que estão no registro contábil. E aí feitos os ajustes, né? Ajustes nesse processo, né? Qual é a vantagem, né? A vantagem é que ajuda a evitar erros, né? Porque já que não tem nenhuma informação antes. Então, exatamente o que está sendo registrado é o que está sendo feito, né? Só que também tem alguns desafios, né? Por exemplo, eles precisam ser treinados de forma eficaz. Então, a organizações às vezes não tem uma forma clara de que produtos, então tudo é cego, né? Então, isso é um problema. Mas é um método de contagem que nós utilizamos. O outro método de contagem é a contagem dupla. O que é uma contagem dupla? A contagem dupla é quando existe duas equipes independentemente fazendo essa contagem. Então você separa duas equipes para contar o mesmo produto, né? Como é feita essa contagem? Para que é feita essa contagem? Essa contagem ela é feita para que não haja erro. Então existe duas equipes fazendo a mesma contagem e qualquer divergência você consegue identificar, olha, algum problema, alguma coisa está errada, né? Então nós chamamos de dupla contagem. Como é feita essa dupla contagem? Para que situações a dupla contagem? Geralmente elas são feitas para produtos muito caros, né? Que tem muito dinheiro. Qualquer erro de divergência custa muito alto para a empresa. Afinal de contas, o inventário também é uma relação de patrimônio. Então, qualquer divergência, ela tem uma relação financeira, né? Então, se está faltando um produto, tem faltando dinheiro também na empresa. Então, essa relação, ela é muito importante. Então, por exemplo, em certos produtos, são produtos muito caros, precisa de ter essa contagem dupla. Então, isso aumenta, gente, a melhoria, né, na confiabilidade e evita erros, né, para esses produtos muito caros. Então, eles são treinados independentemente, tem que ter uma relação independente, depois tem que ser a comparação desses produtos, tá bom? Como eu falei, essa é a relação. E a outra, gente, é a contagem por amostragem. Então, esse tipo de método, ele é um método que nós utilizamos, uma técnica que é utilizada para estimar a quantidade de itens de estoque sem contar todos os itens individualmente, diferentemente da cega e da dupla, tá bom? Então eu só utilizo um pedaço dele para como fosse uma amostra de todo, né? Então você chega com carregamento, então está dividido por várias torres, né? Lotes envolvidos, então você vai contar só uma e aí você entende que todos estão iguais da mesma maneira. Então você consegue entender direitinho que existe quantas quantidades baseado nessas contagens. Então se estima o valor desse pequeno estoque, né? Professor, não entendi. Vou dar um exemplo. Você tem uma cartela de ovo, né? E você conta que tem 30 ovos ali, né? E aí tem várias cartelas. Então você pega uma cartela e verifica se está todos os ovos ali. E você deduz por aquela cartela que todos os ovos, todas essas cartelas têm essa mesma contagem, a mesma quantidade de ovos. E assim você consegue identificar que existe uma quantidade de ovos baseado nessa cartela que você utilizou. Então como é que eu vou fazer isso? Você vai determinar, por exemplo, o tipo de amostragem, né? Contagem de amostragem, você vai selecionar qual é a amostra que você vai ter, né, para poder deduzir que todos, né, têm essa mesma quantidade, conte a amostra e depois explore o resultado com relação a isso. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que reduz muito tempo, né? Em vez de contar todos os ovos, eu vou contar somente a amostragem, né? E de forma também clara, ele reduz os tempos, né? Mas também tem seus riscos, né? Por exemplo, pode ter algum erro que caso você não utilizou também e não viu todos os ovos, né? Esteve dano, assim por diante. Mas são tipos, né? Geralmente, grandes quantidades você não consegue contar todos, então se utiliza esse tipo de método, que é um método de amostragem. Essa tabela aqui mostra de forma descritiva esses métodos de contagem. Então, nós temos lá, por exemplo, nós temos a cega, né? Precisão muito alta, né? Porque eu conto, né, tudo, né? Todos sem ter informações. Qual é a vantagem?
evita viés, né? Evita problemas de tipo de erro de precisão, né? Então, evita erros, né? Pois o contador tem acesso ao saldo, não tem acesso a saldo anterior, então ele não fica viciado alguma informação anterior. Então, o que ele contou realmente é verdade, tá certo? Ele é indicado para quê? Para estoques grandes, onde há risco de influência dos dados anteriores. Então, a SEGA, ela falou, não quero saber dos dados anteriores, quero contar agora. Para quê? Para que você não tenha nenhuma influência de dados anteriores no inventário. Existe a dupla, e é uma pressão muito alta, porque são duas pessoas contando, né? Então a pressão aumenta, ou duas equipes estão contando, então são duas contagens distintas que vão ajudar isso. Ela confirma os resultados por meio de contagem feita por duas equipes independentes. Ela é indicada para quê? Para itens críticos, né, de alto valor ou com divergências frequentes, né? De vez em quando está fazendo essa divergência, então vamos ter duas equipes para que tenha o máximo de precisão possível. E a amostragem, ela é uma precisão baixa, né, ou média, já que não se conta todos, mas ela tem uma vantagem, qual é? Que ela é rápida, né? Prática, utiliza apenas uma parte representativa, então funciona muito rápido. Ele é indicado para quê? Para estoques homogêneos. O que é, professor, os estoques homogêneos? É que estoques são a mesma coisa, só ovos. Então, estoque tem de ovos, então são estoques homogêneos. Ou de grande volume, né? Muitos volumes não dá para contar todos, então você vai precisar uma amostragem, ok? Então vamos lá. Erros comuns e como devo evitá-los. Primeiro, a falta de identificação dos produtos. É um grande problema do inventário. Se você não tiver identificação dos produtos, você vai ter dificuldade de fazer essa contagem. E você vai ficar perdido. Que tipo de produto é esse? Então, um grande erro que acontece em inventários é que tem produtos que não estão sendo identificados. Erros de digitação ou registro, né? Quando algum erro e você tem dificuldade de fazer a localização desse registro ou de localizar esse produto. Falhas de conferência, ou seja, a conferência não bate, né? Está em físico ou inventário sistêmico, né? Então não se bate. Solução. Qual a solução? Padronizar, dupla checagem, treinamento e checklist, né? Padronização de contagem, dupla checagem se for necessário e treinamento e checklist. O que é checklist, professor? São listas para você checar se cada item daquele produto está lá, tá certo? Qual a responsabilidade da equipe? Vamos lá. Primeiro, nós temos as áreas. Primeiro, nós chamamos os contadores. Eu até falei isso aqui. O que é contadores? Contadores são as pessoas que vão fazer as contagens dos produtos. Nós chamamos de contadores. Aqueles que vão fazer a contagem individual de cada produto. Terceiro, os conferentes. O que é isso? Eles vão pegar o que estão contando e vão conferir realmente se está batendo certinho. Existem conferencistas, ou seja, as pessoas que vão conferir se estão de acordo com o processo. E o último não, tem os supervisores que vão estar supervisando e garantindo a metodologia do inventário, da contagem, tá certo? Eles estão supervisionando, está tudo funcionando, está de acordo. E o último é a administração, que analisa a divergência e prova o ajuste, né? Então, ver qual foi a diferença. Deu diferença de 3 cartelas, né? Então, cartela de ovos, né? Nós falamos sobre ovos, né? Então, aí a administração ele vai utilizar essa divergência e fazer esse ajuste, tanto quantitativo como qualitativo, tá certo? De valor e quantidade. Quais são as boas práticas que nós temos que fazer no inventário físico? Primeiro, planejar e comunicar com antecedência. Todo o processo de inventariamento, de criar esse processo de inventariar um produto, precisa de fazer um planejamento de comunicação, que nós já falamos isso anteriormente. Segundo, usar etiquetas e códigos de barras. Isso é muito importante. Toda empresa tem o WMS, que é para gerenciar todo o sistema de, de movimentação de materiais. Então, tem que estar claro, usar esses códigos e ou código de barras ou etiquetas para identificar o produto. Manter o estoque limpo e organizado. Isso
ser prático, né? Tudo que está limpo e organizado, fica mais fácil fazer a contagem depois. E o último, fazer auditorias periódicas, ou seja, olhar e observar esses inventários de forma periódica, ou cíclicas, ou periódicas, ou gerais, tá certo? Nós temos que aprender a fazer isso. Eu estou deixando uma atividade para vocês aqui, você entregar ele para mim. Primeira questão. Qual método de contagem seria mais indicado para um estoque de peças pequenas e valiosas? Vocês vão dizer qual é e justifica. Explique com suas palavras a diferença entre método de contagem cega, método de contagem dupla. Eu gostaria que vocês botassem nas suas palavras, não exatamente como está lá no slide. Qual a situação, em qual situação o método de amostragem é mais indicado? Falamos tudo isso aqui. Cite 3 erros comuns e como evitá-los. Quais são os erros comuns que nós podemos evitar? Quais as principais responsabilidades da equipe do inventário? E o último, liste 3 boas práticas que garantem um inventário eficiente. Tá bom? Gente, boa aula e até a próxima.